você tenha a quem amar. E quando estiver bem cansado, que ainda exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Te desejo não parei, que alguns você possa confiar. E que tem até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, Que seja por um dia e não o ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha a quem amar. E quando estiver bem cansado, que ainda exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Oiê! Desejo que você tenha a quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Desejo que você tenha quem canta comigo aí, gente. Ainda existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, galera? Estão me ouvindo bem aí? Deixa eu apoiar meu celular aqui. Dá pra me ouvir bem? Oiê, Maria, Marcinha, ouvindo bem, maravilha, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindas a mais uma live do nosso projeto Casa da Amorosidade. Hoje vamos falar sobre propósito e missão de vida e já vou explicar por que eu escolhi esse tema. Eu tive uma manhã bem linda hoje, bem emocionante. E aí senti de trazer esse tema aqui pra vocês. Estou de cabelo molhado aqui ainda, porque acabei de sair do banho. E vamos falar sobre propósito e missão de vida. Gente, as lives estão ficando salvas lá no meu canal do YouTube, tá? Movimento Mulheres Livres. Então, de um dia pro outro, a live fica disponível lá. E aí vocês podem assistir de novo, vocês podem refazer as meditações que eu trago aqui. Em algumas das lives a gente tem meditação de Theta Healing, tem download também. Vocês podem refazer os downloads quantas vezes vocês quiserem, tá? Então dá pra acessar lá no meu canal do YouTube. É Movimento Mulheres Livres, o meu canal do YouTube, tá? Aproveita e já assina o canal, curte, compartilha, comenta, me diz lá se você gostou, se você assistiu por lá também, pra eu saber. Tá bom? E deixa eu ver quem tá ao vivo aqui. Quem já vive o seu propósito de vida, a sua missão? Ou se vive ou se não vive, sim ou não. E se sim, você quer melhorar alguma coisa no viver a sua missão, viver o seu propósito? Comenta aqui pra eu saber. E aí, antes de a gente começar, eu anotei aqui 3 coisas que eu queria dar um recadinho pra vocês. A primeira é essa, que o replay fica disponível no meu canal do YouTube, tá? Então, qualquer coisa, se você quiser assistir de novo, ou não deu tempo de assistir aqui, ou não conseguiu pegar a live aqui dentro de 24 horas, olha lá no meu canal do YouTube que eu vou deixar tudo disponível lá, tá? Marcinha, não vivo a minha missão e tô bem perdida quanto a isso. Então, vamos junto. Maria, vamos junto também,
tá? Vou falar bastante sobre isso aqui. Não só hoje, na live de hoje, mas o meu Instagram, ele é voltado para isso, tá? Para ajudar você a viver a sua missão, viver o seu propósito. Agora entrou a Lila é nossa aluna do curso Seja Você, ou seja, você é um curso meu e da Valentina, que é justamente para trazer essa reconexão com a essência, para ter clareza daquilo que tu quer para tua vida, para que você possa trabalhar feliz, se sentir realizada e com equilíbrio na saúde física, mental e espiritual. Então, mas se você não entrou no curso, se você não tá na nossa turma, vai acompanhando os conteúdos gratuitos aqui, as lives, que com certeza elas já vão te ajudar, tá? Outra coisa que eu tenho um recadinho para dar para vocês, que eu decidi de ontem para hoje, tá? Eu vou liberar desconto para todos os cursos online que eu tenho, com exceção do Seja Você, porque Seja Você a gente acabou de lançar essa turma, então a gente não vai fazer isso agora. Mas para todos os outros cursos online que eu tenho, eu vou liberar um valor solidário, aí, um valor promocional para quem quiser, tá? Então tem curso de educação financeira, tem desafio de 15 dias de educação financeira, tem curso de educação financeira, tem o meu atendimento solidário de Theta Healing que vai acontecer na sexta-feira, para quem fizer o agendamento prévio, tá? Os agendamentos serão feitos até amanhã, hoje é quarta, né, gente? Até amanhã, quinta-feira, então com 24 horas de antecedência você consegue agendar para sexta se ainda tiver vaga. Liberou algumas vagas agora, liberou 2 vagas, porque 2 pessoas que iam fazer na sexta não vão poder. Então, liberou 2 vagas para sexta-feira, tá? Se você tava aí pensando, né, sentindo, faço, não faço, talvez esse seja o aviso que você tava pedindo pro Criador, tá bom? Então, além do atendimento solidário de Teta na sexta, eu vou liberar desconto para todos os meus outros cursos online que eu tenho, para quem quiser estudar nesse momento, para quem puder também, e quem quiser usar esse momento para aprender, para, enfim, investir em si mesmo, tá bom? Eu senti de fazer isso e vou fazer. E amanhã eu aviso aqui na live para vocês como que vai funcionar. Eu devo colocar os links aqui no meu Instagram, mas eu aviso vocês amanhã na live, tá bom? Vamos lá então, gente! Vamos falar sobre propósito e missão de vida. Eu amo falar sobre isso, né? Para começo de conversa. Sou apaixonada por esse assunto. E ontem... Porque ontem eu falei aqui na live sobre talentos, né? Então eu trouxe aqui uma ferramenta, um exercício para vocês se conectarem com os talentos de vocês, para vocês se conectarem com os recursos internos e externos de vocês, identificarem as interferências que vocês têm no meio do caminho e como que vocês podem minimizar essas interferências. Então, isso tudo já faz parte de auxiliar você a se reconectar com a sua essência. Já faz parte de auxiliar você nesse processo de reconexão com a sua missão e com o seu propósito, tá? E por que eu decidi falar sobre isso hoje, né? Eu senti muito forte de falar sobre isso hoje, porque eu tava refletindo sobre esse momento que a gente tá vivendo, né? Esse é um momento onde muitas pessoas estão em casa e tiveram que, sei lá, eu vou chutar aqui que 80% talvez das pessoas que acompanham o meu conteúdo mesmo são pessoas que ainda estão no mercado de trabalho, são CLT ou coisa assim. E 85, 90% das pessoas que me acompanham são pessoas que ainda não fazem aquilo que amam, que não trabalham com aquilo que realmente amam, que não trabalham com o seu propósito de vida, com a sua missão de vida. E aí, o que acontece, né? As coisas estão acontecendo no universo agora de uma forma muito rápida. A velocidade com que as coisas estão acontecendo está muito rápida, né? A nova era, ela tá vindo pra dar um sacode na gente, pra gente acordar pra vida. Então, se você fica por muito tempo negligenciando o seu desejo, né, de viver a sua missão, de viver o seu propósito, a vida ela vai vir e vai te fazer alguns convites. Então, e esse negligenciar, muitas vezes, ele não é por querer, né? É porque a gente tem algum medo, algum bloqueio, alguma crença, alguma insegurança, seja ela financeira, seja por falta de clareza. Os maiores motivos que eu vejo pelo qual as pessoas não trabalham com aquilo que amam é insegurança financeira e falta de clareza, né? São os campeões, assim, dos porquês.
Só que esse porquê, ele é só a primeira camada. Na verdade, o que está te impedindo é muito mais profundo do que isso. E então a vida ela vem e ela nos faz esses convites, né? Quando a gente não faz as coisas de acordo com o fluxo natural da vida, aquilo que realmente é para ser pra gente, a vida vem e fica nos dando nos fazendo esses convites, a vida vem e fica nos dando esses chacoalhões, né? E esse chacoalhão do momento, claro que tem toda a mensagem do porquê que isso está acontecendo e tal, mas eu vou focar aqui no tema da nossa live, tá? Esse momento que a gente está sendo convidado a viver agora, para quem não trabalha ainda com aquilo que ama, para quem ainda não vive a sua missão de vida, é um baita de um convite. Por quê? Para pensar o quanto você estava insatisfeita, de certa forma, com o seu trabalho, ou com aquilo que você vinha realizando, ou com aquilo que você vinha fazendo todos os dias, o quanto você talvez estava chegando em casa chateada, triste, frustrada, ou quanto você estava, puta, meu chefe isso, meu chefe aquilo, a minha empresa isso, a minha empresa aquilo. Então, o quanto você estava vivendo uma situação diariamente que não estava te levando à realização plena, uma situação diariamente que não estava te deixando plenamente feliz e realizada. No fundo, todas queremos ser felizes e realizadas. Ou seja, você tá tendo agora, nesse momento, uma puta oportunidade de ficar em casa e de olhar para isso, sabe? E aí, por que eu decidi fazer essa live? Porque quando eu comecei a refletir sobre essas coisas, eu falei, cara, eu fico pensando assim, se quando eu tive que fazer minha transição de carreira, quando eu tive que fazer todo o meu processo de reconexão com o meu propósito, com a minha missão, foi trocando o pneu com o carro andando, entendeu? Eu tive que trocar o pneu com o carro andando, eu tava trabalhando ainda, enfim. Não significa que uma situação é pior ou não que a outra, mas com certeza esse momento de se recolher, de estar com as atividades mais slow down, né? Mais num ritmo menos acelerado, favorece a gente de olhar para dentro e de se reconectar com a nossa essência. Isso é um fato, né? Para aqueles que querem, né? Porque tem gente também que vai ficar o dia inteiro na frente da televisão olhando bobagem. Então, tô falando aqui com você que eu acredito que você queira realmente aproveitar esse momento para crescer. Então, o que acontece? Esse momento, ele meio que vem como um presente para essas pessoas, né? Tipo, cara, eu não estava satisfeita com o meu trabalho, eu não estava satisfeita com aquilo que eu vinha realizando nos meus dias. Eu não estava satisfeita e realizada e feliz e plenamente e me sentindo, nossa, útil e plena com aquela atividade que eu estava fazendo diariamente. Então, agora eu tenho uma oportunidade de olhar para isso. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei que as duas principais causas do porquê que as pessoas não trabalham com sua missão, com seu propósito de vida é insegurança financeira e falta de clareza? Esse é um momento que para pensar no seguinte: imagina que você decide viver a sua missão de vida, você decide viver o seu propósito. O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer é não dar certo, você ter que ficar em casa, você talvez não ter dinheiro, ou talvez você não saber como fazer, ou enfim. Existem vários, depende do seu contexto, alguma coisa de pior pode acontecer. Mas eu vou dar um exemplo meu, assim, se o que eu tivesse feito, né, viver a minha missão, o meu propósito, se não tivesse dado certo, o que estaria acontecendo? Em teoria, estaria acontecendo um contexto muito similar ao que está acontecendo agora no planeta. Porque eu estaria em casa, eu estaria refletindo o que fazer, eu estaria pensando em como que eu ia fazer, eu estaria talvez um pouco preocupada com será que vai ter cliente? Será que não vai? Será que vai ter grana? Será que não vai? Será que eu vou conseguir comprar isso, comprar aquilo? Então, é muito similar com o contexto que a gente está vivendo agora, sabe? E aí, no fim das contas, eu trago para vocês a reflexão do seguinte: na verdade, nunca te faltou nada na vida, porque você tá aqui, entendeu? Você tá viva, então nunca te faltou nada para viver, você está vivendo. Então nunca vai te faltar nada, sabe? E aí, hoje de manhã eu acessei uma coisa muito profunda, quando eu tava trabalhando em mim mesma, né, fazendo Theta Healing em mim mesma, porque o que acontece?
A sua missão, o seu propósito de vida, primeiro, o que é propósito de vida? O que é missão, né? O que é propósito de vida para vocês? Escreve aí para mim quem tá ao vivo. O que é a sua missão? O que você entende quando a gente fala propósito e quando a gente fala a palavra missão? O que isso representa para você? E aí eu vou trazer o que eu compreendo sobre isso, o que isso representa para mim. E tudo tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, porque pra mim, fazer o que te faz feliz, perfeito. Pra mim é o seguinte, propósito de vida, propósito, né? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Propósito pra mim tá muito atrelado a sentido. Qual é o propósito da tua vida? O propósito de vida é ser você. Propósito de vida é ser você, quem você realmente é. Por quê? Imagina que o universo, e aí quando eu falo universo, eu tô falando de Deus, tá? Porque essa é a minha crença, mas eu respeito a sua crença, que pode ser energia superior, pode ser Buda, pode ser o que você quiser. Imagina que o universo é uma célula, assim, é um organismo vivo, um organismo grande, tá? E ele é composto por várias pecinhas, que é como se fosse um quebra-cabeça. Então é como se o universo ele fosse esse quebra-cabeça grandão e existem várias pecinhas que se encaixam, se montam e elas se encaixam e formam esse quebra-cabeça. Essas pecinhas somos nós, que nós somos as células desse grande universo. Então, eu não consigo montar o quebra-cabeça inteiro se eu não tiver todas as pecinhas. E as pecinhas são o quê? São diferentes. Porque se as pecinhas forem exatamente iguais, elas não encaixam no quebra-cabeça. Entende? Então, o universo, essa grande célula, esse grande organismo, ele precisa de cada uma das nossas pecinhas, ele precisa de cada uma das suas células em funcionamento, de acordo com as características particulares e únicas de cada uma. Então, o nosso propósito de vida da nossa existência nada mais é do que a gente estar aqui e ser a gente. É por isso que o autoconhecimento é super importante, porque para ser a gente precisa saber quem somos, precisa se conhecer, precisa conhecer a sua essência real e verdadeira. E o que é a missão de vida? A missão de vida é, na minha visão, tá? É como eu coloco esse meu propósito em prática, ou seja, como que eu me coloco a serviço da vida e daquilo que eu amo fazer. E quando eu me coloco a serviço da vida e daquilo que eu amo fazer, alinhada com a minha essência, com o meu propósito, sendo quem eu sou e não fazendo coisas para ser o que os outros querem que eu seja, eu me coloco a serviço e eu executo um trabalho que me permite servir. Então, o trabalho, ele é só um como. Se você vai executar a sua missão sendo coach, sendo terapeuta de Theta Healing, sendo terapeuta, sendo dentista, sendo médica, sendo professora de educação física, sendo professora, sendo personal trainer, sendo qualquer coisa, esse é um como. É só um como. Não é a missão, o propósito. É só um como você se coloca a serviço. Então, é um vício de linguagem que a gente tem, né? Quando perguntam, tipo, me conta aí sobre você. Qual que é a primeira coisa que a gente fala? Tipo, eu sou coach, eu sou terapeuta, eu sou Theta Healer, eu sou instrutora. Eu não sou bosta nenhuma, eu estou, entendeu? Eu sou uma alma, eu sou uma essência, eu sou eu, única, com as características que eu tenho. E eu estou executando tal e tal coisa. Eu estou executando a minha missão através de ajudar as pessoas a transformar suas vidas, a viverem seu propósito de vida. Eu estou atuando como coach, como terapeuta, como instrutora de Theta Healing. Percebem essa diferença? Então, o que eu quero trazer com isso, com esse conceito, com essa reflexão, é que pare de procurar na profissão a sua missão e o seu propósito. Porque isso é só um detalhe do como. Isso é só um detalhe do como você vai servir. E às vezes a gente fica, e eu tô falando porque eu já fiz isso,
a gente fica colocando muita energia em encontrar esse como, em encontrar esse trabalho, quando que na verdade a nossa energia ela tem que estar aonde? No autoconhecimento, para a gente se compreender cada vez mais, para a gente entender o que nos faz feliz, para a gente entender qual é a nossa melhor versão, para a gente entender o que é viver plenamente para a gente, não para os outros. E quando você se conhece a ponto de saber responder essas perguntas, o como ele vai chegar para você naturalmente. Hoje eu, Andressa, estou instrutora de Theta Healing também. Vocês acham que eu tinha planos mirabolantes para ser instrutora de Theta Healing? Lá atrás? Não tinha. Não tinha. Isso foi chegando para mim. E aí eu fui chegando para mim, e aí quando as coisas vão chegando para você e você se conhece, você está trabalhando seu autoconhecimento consistentemente, quando eu falo consistentemente é diariamente, você está com esse olhar, com essa intenção de olhar para isso continuamente, as coisas começam a chegar até você e você se faz perguntas do tipo: isso está alinhado com a minha missão? Isso está alinhado com o meu eu verdadeiro, com o meu desejo verdadeiro? Isso me deixa feliz? Isso me permite servir? Alinhada com a minha essência, com quem eu sou, com quem eu acredito, com o que me faz vibrar, com o que me faz feliz, com o que me deixa plena? Sim ou não? Se não, descarta. Se sim, beleza, vamos ver se eu consigo encaixar isso agora dentro do meu planejamento ou não. Isso vai ficar para um segundo plano. E aí as decisões, elas ficam mais fluidas, elas ficam mais tranquilas de serem tomadas. Ó, a Marcinha falou, eu estou procurando como. Exatamente. Muda o foco. O foco não é no como. O como ele vai vir até você. O como ele vem até você. Porque se você foca no como, sem fazer o trabalho prévio de alinhamento com o seu propósito, com a sua essência, e de alinhamento com a sua missão, e você fica focando no como, o que acontece? Você fica pulando de galho em galho, né? Você fica pulando de galho em galho até que você, nossa, agora... Só que aí você dá você fica girando assim, ó, você dá uma volta e o caminho é muito mais simples do que você imagina, tá? Por que o caminho é muito mais simples do que você imagina? É a lei da atração. O universo, que é Deus, ele quer se experienciar aqui na Terra, tá? Porque existem outros planos de existência, mas ele quer se experienciar aqui na Terra através da gente. Então, nós somos essas celulinhas com as quais Deus está se experienciando aqui através da gente. Se nós fôssemos todos iguais, não teria graça essa experiência para Deus. Por isso que nós somos todos diferentes. E por isso que nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio para que essas experiências elas possam acontecer de diferentes formas. E aí, o que acontece? Quando a gente está aqui vivendo... Quando a gente se permite se reconectar com a nossa essência e assumir o nosso papel, que é ser quem somos, o universo, Deus, começa a trazer pra gente as coisas. Ele vai trazendo, ele vai trazendo uma cliente, ele vai trazendo uma... Vou dar um exemplo. Eu acabei de comentar pra vocês que tinha 2 pessoas que eram um casal, né, que eles tinham agendado uma sessão do Theta Healing solidário comigo, pra cada um deles, na sexta. E aí ela me mandou mensagem hoje falando que eles não iam poder e tudo mais, ou seja, liberou 2 vagas. Gente, juro, não deu 5 minutos, outra pessoa me mandou uma mensagem: Andressa, ainda tem vaga para sexta-feira? Entende? As coisas elas acontecem sem esforço, porque você tá alinhada com a sua missão, você tá alinhada com a sua essência, com quem você é, e você se permitiu servir o mundo, o outro, a vida, de acordo com aquilo que está alinhado com o que você acredita, com o que te faz feliz, com o que te faz bem, e você se colocou a serviço independente do resultado. Você se colocou a serviço sem esperar nada em troca. Porque quando você entra nesse fluxo, automaticamente as coisas vêm até você. Porque você está vibrando
na sua celulinha, que é a celulinha que o organismo maior precisa para funcionar. Então, esse movimento todo que está acontecendo com o coronavírus, vocês não fazem ideia, talvez, do shift, da mudança que isso vai gerar no mundo, da mudança de paradigma que isso vai gerar no mundo. Porque para pensar, quando veio isso, quando a gente foi todo mundo obrigado a vir para casa, a ficar dentro de casa, uau, era uma coisa que ninguém estava esperando. Então veio muito medo. Eu tive vários medos. Muita gente teve muito medo, inclusive medo de morrer, de não ter coisas, de vários medos, vários níveis de medo. E aí, é isso que eu quero que vocês reflitam. O que de pior pode acontecer? Pode ser que amanhã eu não esteja viva aqui para falar com vocês nesse mundo, nessa dimensão. Pode ser. E aí, o que eu vou fazer com esse dia de hoje? Eu vou viver aquilo que eu realmente me faz feliz sem expectativa de resultado? Sem pensar se vai dar certo ou não, mas me colocar nesse fluxo? Isso é uma escolha. E no fundo, claro que tem técnica pra gente chegar nisso, mas no fundo, você já sabe o que é. Você já sabe o que você faria se você tivesse à sua disposição hoje todo o dinheiro do mundo. Responde essa pergunta depois para você. Se você tivesse hoje à sua disposição todo o dinheiro do mundo, ou se todas as profissões, que é o como, pagassem o mesmo salário, a mesma coisa para todo mundo ganhasse milhões com a profissão, independente de qual fosse, desde da pessoa que limpa a sua casa, até o médico, até o presidente de uma multinacional, todo mundo ganhando a mesma coisa. O que você escolheria fazer? Ah, Andressa, eu escolheria abrir uma escola para ajudar as pessoas a tal coisa. Beleza. Por que você... Aí você se faz uma segunda pergunta. Por que você abriria essa escola? O que essa escola ia te proporcionar em termos de sentimento? Aí você começa a acessar a segunda camada. Então você começa a perceber o seguinte: eu abriria essa escola porque eu ia me sentir feliz, eu ia me sentir contribuindo, eu ia sentir que eu estava ajudando as pessoas a viverem uma vida assim, assim, assado. Eu ia sentir que eu estava colocando os meus melhores talentos, as minhas habilidades naturais, aquilo que eu faço muito bem em prática. Eu ia sentir que eu ia estar fazendo as coisas naturalmente, sem esforço, com motivação, com ânimo, com gás, com energia. Porque pra mim é aquilo que dá sentido pra minha vida. É aquilo que faz eu me sentir útil. É aquilo que me faz eu me sentir servindo. Percebe? Então você vai fazendo esse caminho de trás pra frente pra chegar nessa segunda camada. E aí quando você chega nessa segunda camada, aí que vem o plim. Só que o que acontece? Deixa eu só ver o que vocês falaram aqui. A Marcinha falou, eu não me encontro satisfeita. Claro, você nunca vai se encontrar satisfeita se você ficar olhando pro como, entendeu? Nunca é uma palavra forte, né? Mas talvez você fique andando anos até chegar nessa questão. Marcinha, sinta o que você... A Marcinha vai fazer sessão comigo na sexta. Sinta o que você quer trabalhar na sessão. Sinta mesmo o que é importante para você trabalhar na sessão, mas talvez seja algo nessa linha, algum medo, algum bloqueio que você tenha para se reconectar com a sua missão, tá? O que acontece? E aí, por que eu falo que... Eu sempre falo isso, né? O seu propósito, a sua missão, não é algo que vai te dar um plim, assim, tipo, nossa, agora caiu aqui estou iluminada e, né, tô 100% assim, do nada, pá, não. Por quê? Porque é uma jornada, mesmo que você não saiba, por que o seu propósito de vida é ser você? Tudo que você viveu até hoje tá te preparando para chegar nesse como da melhor maneira. Tudo que você viveu até hoje te preparou para ser quem você é e para que você possa servir da melhor forma.
tudo que eu vivi lá no mundo corporativo, e uma coisa que é muito comum, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu quis deixar de lado tudo que eu tinha aprendido no mundo corporativo. Eu falei, nossa, agora eu não preciso de mais nada disso. Só que, gente, primeiro, eu tive várias conquistas dentro do mundo corporativo para reafirmar essa minha capacidade de conquistar algo que até então não tinha sido conquistado por ninguém. E segundo, nossa, me caiu outra ficha agora maravilhosa aqui. E segundo, eu passei por um processo de autoconhecimento muito grande lá dentro. E através desse processo de autoconhecimento muito grande lá dentro, isso me permitiu liderar equipes. E o que liderar equipes tem a ver com o que eu estou fazendo hoje? Quando eu comecei o meu negócio já como empreendedora, eu tive vários parceiros e eu tive que liderar esses parceiros. Hoje eu estou sozinha no meu negócio. Só que muito em breve eu vou abrir um espaço mesmo. Eu tenho essa intenção de ter o meu espaço. E eu vou precisar liderar uma equipe. A minha empresa vai crescer, eu vou precisar liderar essa empresa. E tudo que eu vivi lá no mundo corporativo me deu ferramentas e subsídios para isso que eu estou construindo. Sejam capacidades de liderança, capacidade de gestão, capacidade analítica. Então eu tinha que gerir não só os indicadores de performance do setor que eu liderava, mas os indicadores financeiros também. Então eu aprendi sobre gestão empresarial, eu aprendi sobre gestão financeira da empresa, eu aprendi sobre fluxo de caixa da empresa, eu aprendi como identificar os talentos dos funcionários da minha equipe e colocar eles na melhor função. E tudo isso eu vou usar agora. E tudo isso eu estou usando agora. Entende? Então tudo isso também me preparou para chegar aqui e servir de acordo com o meu fluxo e com a minha essência. Então, isso é uma jornada. Essa jornada ela é mais longa ou menos longa à medida que você se permite olhar para o seu autoconhecimento, curar dentro de você o que você precisa curar para que isso se abra na sua vida, para que essas portas se abram para você. Eu estava falando esses dias com a minha amiga, com a Letícia Filipim, sobre tempo divino. O que é o tempo divino? O tempo divino é quando o universo ele tá te trazendo, tudo tá fluindo na sua vida, ele tá te trazendo assim, tudo tá fluindo mesmo, relacionamentos, trabalho, financeiro, a sua vida tá assim, ó, go with the flow, fluindo totalmente, com facilidade. O tempo divino das coisas, viver o teu tempo divino, a gente tem vários momentos divinos. Viver um momento divino, ele tá mais longe ou mais perto de acordo com o quanto a gente se permite trabalhar as nossas crenças para viver esse momento. Por quê? Porque às vezes a gente inconscientemente evita se reconectar com a nossa missão. Por quê? Porque a gente sabe que vem uma responsabilidade grande com isso. Porque a gente sabe que vai sair da zona de conforto. Talvez a gente não sabe conscientemente, mas a gente sabe inconscientemente. O que aconteceu comigo isso foi no ano passado, tá? Eu comecei a me sentir muito conectada com a minha missão, muito. E aí, automaticamente, o que começou a acontecer? Começou a me vir muitas dúvidas. Eu comecei a me sabotar. Muitas dúvidas. É como se eu falasse... Eu lembro de falar essa frase. Eu falava assim, ó... Nossa, eu estava me sentindo tão conectada com a minha missão, mas agora parece que eu tô com muitas dúvidas, parece que eu tô completamente perdida. E o que era isso? Era o meu subconsciente me sabotando. Por quê? Porque a minha missão, ela traz consigo uma responsabilidade muito grande. Você ser um instrumento de transformação na vida de outra pessoa é uma responsabilidade muito grande. Estar aqui falando com você pode parecer simples, mas é uma responsabilidade muito grande. Querendo ou não, eu trago reflexões que mexem com o emocional de vocês como um todo. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Entende? Então, aí o nosso subconsciente, ele, de acordo com as crenças que estão lá dentro, ele vai nos limitando e a gente vai ficando, postergando isso. Agora, se eu vou trabalhando essas crenças e ressignificando isso, as coisas vão vindo, as coisas vão acontecendo, tá?
O que eu acessei hoje de manhã que falou, nossa, o tema da live vai ser esse, porque sempre de um dia pro outro eu vou dormir e eu me pergunto, e eu pergunto pro criador, me mostra qual que é o tema da live de amanhã, porque eu não planejei essas lives, eu não montei, vai ser esse tema, não. Então eu sempre pergunto. E aí hoje eu tava fazendo o Teta Healing de manhã em mim mesma, inspirada na live da Jade Gouveia, que eu já falei aqui pra vocês, que ela tá fazendo todos os dias às 8 da manhã o efeito borboleta, que é o projeto que ela criou. E aí ela tava trazendo, ela fez um digging com a gente, que ela conduziu um trabalho de crenças. E, gente, eu acessei algo muito lindo, que é o seguinte, ao longo da minha vida inteira, né, e esse é um exercício que vocês podem fazer. Eu fiz uma linha do tempo da minha vida desde quando eu me lembro por gente até agora. E nessa linha do tempo eu fui refletindo os principais marcos da minha vida. A gente pode fazer uma live um dia só sobre isso. As minhas alunas, a Lila que tá aí, a gente vai ter uma aula disso no curso, tá? Bem aprofundada. Mas eu identifiquei esses principais marcos da minha vida. E para cada um desses marcos, sejam eles positivos ou negativos, eu comecei a refletir o que estava por trás daquelas minhas decisões, o que estavam por trás daquelas minhas ações, o que estava por trás daquilo que eu queria, que eu estava buscando, de cada passo que eu dei, né? E eu percebi que por trás de cada passo, de cada grande marco que eu tinha na minha vida, seja positivo ou negativo, eu estava indo por um caminho diferente do que todo mundo ia. Eu estava fazendo algo diferente do que todo mundo fazia. E o que isso tem a ver com o que eu vou contar agora? Quando eu comecei a minha jornada como coach, na época, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu era só coach, eu não tinha Teta Healing ainda, né? Eu não atuava como Teta Healing ainda, eu atuava só com o coaching. E aí, o que aconteceu naquele momento? Quando eu fiz a transição, não vou falar todos, mas sei lá, 90% dos coaches que eu conheço, dos terapeutas, enfim, das pessoas que têm esse trabalho de atendimento aos outros, elas iniciam a sua jornada procurando lotar a agenda. Então, qual que é o fluxo, né? Inclusive, isso a gente aprendeu na nossa metodologia de formação, tá? Qual que é o fluxo? Você começa a se posicionar, gerar conteúdo, né? Estabelecer relacionamento para as pessoas saberem de que forma você pode ajudar elas. Depois você vai fechando seus primeiros clientes, aí depois você vai lotando a sua agenda, né? Então você vai tendo cada vez menos horários porque você está com a sua agenda agora cheia de clientes. E aí chega num nível, você lotou demais a sua agenda, aí você começa a atender em grupos, porque o individual você não dá mais conta, tem muita gente, então você começa a atender em grupos. E aí quando você começa a atender em grupos, aí você começa a formar muitos grupos, e aí lota também a agenda de grupos. E aí o que você faz agora? Então agora eu vou fazer um produto online, vou fazer um produto digital, e aí eu vou oferecer isso para poder continuar ajudando mais pessoas, porque senão não é insustentável. E eu fui por um caminho contrário. O meu caminho desde o início foi, eu vou começar pelo digital. Eu vou começar pelo online. Por que eu quis começar pelo digital e pelo online? Porque eu me conhecia. Eu sabia a minha essência, eu sabia quem eu era, eu sabia o que eu queria, o que me preenchia de verdade. E eu tenho um desejo de ter um estilo de vida mais flexível. Eu quero ter um estilo de vida e eu construo esse estilo de vida onde eu decido quais são os meus horários, onde eu decido o que eu vou fazer, onde se eu quiser agora ir viajar e atender você lá do outro lado do mundo, tá tudo bem. E se eu quiser dedicar um dia, que nem eu falei, por exemplo, sexta-feira normalmente não é um dia que eu faço atendimento, é um dia que eu tô trabalhando nas coisas dos meus produtos online, na minha empresa. Excepcionalmente essa sexta eu vou liberar para atendimento solidário, mas eu quero ter um lifestyle que me permita essa flexibilidade, inclusive para quando eu tiver meus filhos, a minha família, que eu possa ter essa flexibilidade com eles também, e que eu possa ter um negócio funcionando, ajudando as pessoas, tendo renda com isso, monetizando essa minha missão, enquanto eu estou fazendo essas outras coisas, e o online me permite isso. Então eu comecei por aí. Só que, imagina, pense o seguinte, você tem
os seus mentores, você tem o mundo inteiro te falando para seguir por aqui. E você sente no seu coração que você tem que seguir por aqui. E assumir isso, gente, é uma coragem, é assumir risco pra caramba. Por quê? A primeira coisa que você escuta quando você assume um negócio desse e dá errado, o primeiro passo que você dá errado, o que as pessoas te falam? Tá vendo? Eu falei que era pra você ir por aqui. Tá vendo como não é por aí? Tá vendo? É a primeira coisa que as pessoas te falam. E se você não se conhece, se você não está realmente alinhado com a voz do seu coração, com a sua essência, com quem você realmente é, o que acontece? Você volta porque todo mundo falou que tinha que ser. E você desiste do seu caminho. E aí você fica dando volta, né? Fica o ratinho lá na roda, na rodinha dos ratos, entende? Então, seguir esse caminho foi algo que sempre me desafiou, foi algo que sempre, assim, eu tive que assumir riscos e mesmo vários tombos que eu caí vários tombos nessa minha jornada, mesmo caindo esses tombos, nunca deixar de acreditar naquilo que eu realmente sentia e naquilo que eu realmente sentia que era o meu chamado e que era a forma como eu ia fazer as coisas acontecer. E o que isso tem a ver com a crença que eu trabalhei hoje de manhã e com o que eu acessei fazendo Theta Healing em mim hoje de manhã? Hoje de manhã eu chorei muito quando eu acessei isso, porque hoje o Criador me falou assim, eu comecei a trabalhar um medo que eu tinha, que era um medo da falta. E aí eu comecei a investigar esse medo, porque eu vi alguns padrões de comportamentos meus que estavam me levando para esse medo da falta. E aí eu comecei a investigar isso. E aí, daqui a pouco o Criador chegou e falou assim pra mim. Depois que eu cheguei na causa e tudo mais, o Criador chegou e falou assim pra mim. Ele falou, Andressa, porque eu tava conversando muito com o Criador, né? Poxa, Criador, por que como que isso pode ser mais tranquilo? Como que isso pode, tal coisa que eu quero pode acontecer com menos dificuldade, com menos desafio? Como que isso pode acontecer de forma mais fácil? E aí o Criador me trouxe a seguinte mensagem. Ele falou assim, Andressa, você já percebeu que agora, esse momento que a gente está vivendo, é por isso que você foi pelo caminho contrário do que todo mundo foi? É por isso que você fez um caminho contrário do que todo mundo fez? É por isso que você caiu tanto e você cresceu tanto e você aprendeu tanto e você errou tanto, que você aprendeu tanto e descobriu tantas outras formas de fazer? Porque tudo isso que você viveu estava te preparando para esse momento. E o que é isso? Tem muita gente agora, nesse momento que a gente está vivendo, muitos profissionais que ajudam outras pessoas que querem vir para online há algum tempo e que não sabiam nem por onde começar, ou que não sabiam como estruturar esse trabalho online, ou que eram profissionais que fizeram lá o caminho tradicional e que têm esse desejo de vir para online. E agora, mais do que nunca, o online ajuda esses profissionais a continuar expandindo a sua mensagem. E aí, o que o Criador falou para mim? Ele falou, Andressa, agora é a sua hora de entrar em campo. Agora é a sua hora de entrar em ação. Tudo que você viveu até aqui estava te preparando para que nesse momento você possa ajudar essas pessoas, porque você já sabe como fazer, porque você já fez. Porque você seguiu um caminho alinhado com a sua essência, com a sua missão, que era contrário ao que todo mundo falava, mas você seguiu firme nisso, independente de resultado, independente de qualquer coisa. Você seguiu. E agora chegou a sua hora de servir com maior intensidade essas pessoas. E eu já tinha na minha cabeça de fazer uma mentoria para ajudar esses profissionais que têm negócios holísticos ou que têm uma missão nesse mundo holístico, que querem transformar o mundo e transformar a vida das pessoas, servir como instrumento. Eu já estava desenhando uma mentoria para isso. E aí hoje o Criador me trouxe essa mensagem.
E aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei, tá bom, de que forma eu posso? Qual é o nome desse projeto? E aí eu fui recebendo todas essas informações, gente. Aí eu recebi o nome da mentoria, eu recebi de que forma eu posso comunicar isso para as pessoas. Gente, e quando eu comecei a acessar essas informações, eu comecei a chorar de muita emoção. A chorar de gratidão, porque é isso, é um sentir que não precisa de explicação, não precisa de explicar nada, você só sente. E o que eu quero te inspirar com toda essa história que eu tô contando? Que tá vendo como é uma jornada? Como não é uma coisa assim? É uma jornada. Essa jornada, ela requer que você olhe para dentro de você com intenção. Ela requer que você tenha coragem de seguir essa voz que está falando no seu coração, porque eu sei que ela está falando. Por mais que você tenha me dito aqui que você está perdida ou que você está procurando como, eu sei que existe essa voz aí dentro e você também sabe. Então ela exige coragem, ela exige você ter fé e ter confiança. Quando você tem fé e você tem confiança, nada te para, nada te deixa desistir. Porque essa fé, ela é muito maior do que isso. E em algum momento, tudo isso vai fazer sentido. Em algum momento, tudo isso vai conectar. Então, tá bom, Andressa, mas o que eu faço diante de tudo isso, né? O que eu faço para reencontrar minha clareza? O que eu faço para eu conectar todos esses pontos que hoje eles parecem estar tão distantes? Olhe para você. Se dedique em olhar para você com a ferramenta que funciona para você. Às vezes vai ser um curso, às vezes vai ser um atendimento individual, às vezes vai ser uma conversa com alguém que já chegou lá, às vezes vai ser, enfim, aquilo que funcione para você. Se permita investir em você, porque esse é o maior investimento que você pode ter para você mesmo. Essa é a maior forma e a melhor forma de você se reconectar com a sua missão sem ter que dar uma volta gigantesca, mas simplesmente ir pelo mais simples. Então, esse é o seu trabalho. E aí, uma vez que você entra nesse trabalho, qual que é o seu trabalho depois que eu dei esse passo? Né? Por exemplo, a gente tem aqui alunas do nosso curso. A Vale entrou aí. Oi, amiga. Beijo. A gente tem alunos do nosso curso que estão aqui na live que já deram esse passo, e uma vez que você entrou nisso, é você desenvolver a sua fé e se permitir limpar as suas crenças que te limitam de acessar e de se reconectar com a sua missão. E quanto mais você fizer isso, mais as coisas vão vindo para você, mais as coisas vão acontecendo para você. E aí, gente, pode ser que você acredite em tudo que eu falei ou não. E se você não acreditar em nada do que eu falei, pode ser que seja esse seu processo de aprendizado também. Só que em algum momento as coisas vão fazer sentido, as pecinhas vão se encaixar. Em algum momento você vai ter que tomar uma decisão, se você vai continuar vivendo essa vida ou se você vai agir em prol de viver uma vida realmente conectada com a sua essência, com quem você realmente é. Porque você tá aqui para ser você tá aqui para viver a sua missão, você tá aqui para viver aquilo que te faz feliz. E para pensar no seguinte, como isso é medo externo, como isso não só medo externo, mas como isso é interferências do mundo material que a gente vive. E assim, 90% é medo de sucesso e é algum medo, alguma insegurança financeira, tá? Porque imagina se a gente vivesse numa sociedade ou num mundo onde todas as pessoas trabalhassem, ou seja, executassem a sua missão de acordo com aquilo
que elas são boas, que elas naturalmente são boas, com aquilo que elas realmente se sentem felizes, imagina como seria a nossa sociedade. Imagina agora você vivendo num mundo onde 100% das pessoas está feliz com aquilo que está fazendo, 100% das pessoas está feliz com aquilo que está trabalhando. E às vezes o seu medo, o que você evita é justamente viver essa condição. Às vezes o seu medo é justamente, cara, tipo, meu Deus, imagina todo mundo feliz. Aí, tipo, eu não vou ter quem aconselhar, eu não vou ter quem ajudar, eu não vou ter quem... Aí começa a vir as coisas do seu inconsciente. Então imagina se todo mundo estivesse fazendo aquilo que lhe faz feliz, todo mundo ganhando dinheiro com isso, talvez nem precisasse existir a moeda dinheiro, porque estaria todo mundo fazendo aquilo que lhe faz feliz. Só que hoje não tá. E aí hoje a preocupação ela está mais na posse, no ter do que no ser. Só que antes a gente precisa ser. Antes de ter qualquer coisa, a gente precisa ser. Porque se você tem muitas coisas materiais de forma desalinhada com a sua essência, o vazio continua lá. Tem vários exemplos de pessoas ultra mega bem-sucedidas no mundo da matéria, financeiramente, materialmente, com família e tudo mais, que ainda não estão felizes. E o contrário também é verdadeiro. Muitas pessoas que não têm o que a sociedade julga que é ser bem-sucedido e que são muito felizes. Porque estão ali alinhadas com a sua essência e com a sua missão. E, de novo, a gente precisa das celulinhas em todos os níveis para o organismo maior funcionar. Porque senão ele não funciona em perfeita harmonia. Então, o meu convite para você é que você comece a refletir, aproveita esse contexto. Cara, eu tô ficando em casa agora. O que de pior poderia acontecer se eu vivesse a minha missão? Sei lá, eu ficar em casa e ficar vagando por aí, ou eu não ter mais dinheiro, eu não ter mais salário, eu, sei lá, eu não conseguir dar conta das minhas obrigações, enfim. Faz uma listinha, aproveita esse momento, faz uma listinha de todas as coisas que você já pensou em fazer na sua vida, de todos os como que você já pensou em fazer na sua vida. Faça uma listinha disso. Comece a se conectar com cada item dessa listinha ouvindo o seu coração. O que faz o seu coração vibrar mais forte? Faça essa linha do tempo que eu falei, esse exercício que eu falei para você de refletir sobre a sua vida. Quais são as coisas que você buscou ao longo da sua vida inteira? O que estava por trás das suas decisões? O que você faria hoje se não existisse dinheiro? Ou o que você faria se todas as profissões pagassem a mesma coisa? E aí não para aí. O que está por trás disso? O que está por trás desse como? Qual é a segunda camada desse como? Quais são os sentimentos que você gostaria de sentir através disso? O que isso vai te proporcionar? E aí comece a se fazer essas perguntas. E aí, suponhamos, eu sempre gosto de dar esse exemplo do escritor. Suponhamos que você você seria escritor, você escreveria um livro, né? Você exerceria a sua missão escrevendo um livro. Massa. Coloque na sua agenda nem que seja 5 minutos por dia daqui para frente e aproveita esse período para isso, para escrever. Comece a movimentar a energia na direção disso, porque quando você começa a movimentar a energia na direção disso, você está emitindo essa energia, essa vibração para o universo. E isso começa a voltar para você. É a lei da atração. E isso começa a voltar para você. E aí o universo começa a te trazer, olha, ela está escrevendo. Aí daqui a pouco, alguém, um amigo de um amigo, nossa, hoje eu fui almoçar com um editor. Aí, opa! Isso é um sinal do universo. Entende? Os sinais, eles estão na sutileza das coisas que acontecem no seu dia a dia, desde que você se permita entrar nesse movimento, movimentar essa energia dentro de você.
Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu essa semana. Outra coisa, além do exemplo que eu já dei da sessão. Eu fiz uma leitura de tarô, né? Então, consultei uma taróloga, que foi uma que eu ganhei, inclusive, da Nath. Nath, maravilhosa. Obrigada, Flor, que você me indicou lá, eu ganhei. E aí eu fiz essa consulta com ela. E aí, a minha pergunta para ela foi relacionada a 2 projetos que eu tenho. E eu perguntei pro tarô, né, qual desses 2 projetos eu deveria colocar mais energia agora para que eu pudesse servir mais nesse momento que a gente está vivendo e ter mais prosperidade financeira ao mesmo tempo. E aí, um desses projetos eram os meus cursos de Theta Healing, que eu vou dar agora curso de formação em Theta Healing, né? Tanto para quem quer usar o Theta Healing para o seu autoconhecimento, quanto para quem quer ser terapeuta de Theta Healing. E aí a taróloga assim, nossa, Andressa, inclusive se você for dar esses cursos, já me avisa porque eu quero fazer. Entende? Tipo, qual é a chance? Então, assim, é isso. Os sinaizinhos, eles vão surgindo na sutileza das coisas que você faz, sabe? E aí daqui a pouco é um amigo que você conhece, é uma pessoa que você conheceu ali, é o fulano que vem e fala pra você alguma coisa. Por exemplo, quando eu ganhei a bolsa, último exemplo rapidinho, que a gente tem 2 minutos. Quando eu ganhei a bolsa para ir para Dubai, a bolsa parcial para fazer os cursos lá em Dubai, eu tava em dúvida ainda se eu ia, por quê? Porque eu fiz um puta do investimento para ir para Dubai. Passagem para lá com menos de um mês de antecedência, os custos lá, Dubai é extremamente caro. Os custos de lá, ou pagar o restante da formação, do curso, eu fiz um investimento super alto para ir para lá e eu não tava planejando. E aí, eu tava em dúvida e me questionando e com medo e com insegurança. E eu, será que eu assumo esse risco? Será que eu vou? Não sei o quê. Gente, eu peguei um Uber em São Paulo e o Uber começou a me falar de Dubai. Eu não tinha falado nada pra ele de Dubai. O Uber começou a me falar de Dubai porque ele era técnico de enfermagem e atendia na casa de pessoas. E ele tinha um amigo que também era técnico de enfermagem, que também atendia pessoas a domicílio. E esse amigo foi convidado por uma dessas famílias que ele atendia para ir morar em Dubai com essa família e continuar trabalhando lá com eles. E por que a gente começou a falar desse assunto? Porque a gente estava parado no semáforo e passou uma Lamborghini pela gente. E a gente começou a falar do carro. Olha isso! E a Lamborghini passou, a gente começou a falar do carro. E aí ele lembrou dessa história, desse amigo, e falou de Dubai. E aí eu comecei a rir no Uber. Eu falei, eu não acredito que você tá me falando de Dubai. E aí ele começou a contar um monte de coisa de Dubai que o amigo dele tinha falado. Qual é a chance? Só que aí é aquilo, Deus é tão maravilhoso que ele nos dá o livre-arbítrio. Eu poderia ouvir essa história e não associar nada, mas eu ouvi essa história e acreditei naquela voz que estava falando aqui dentro. Por quê? Porque eu estou constantemente olhando para mim, investindo no meu autoconhecimento com intenção, atenta, me auto-observando para me conhecer cada vez mais. Por quê? Porque eu sei que o meu propósito é ser quem eu sou. Então esse é meu convite para você com a live de hoje. Meus amores, está terminando aqui. Hoje não vai dar tempo de a gente fazer a nossa meditação, mas espero que tenha ajudado de alguma forma. Comenta aí para mim só se ajudou, se trouxe alguns insights aí para vocês, as meninas que estavam aí desde o início. E a live fica salva lá vai ficar salva no meu canal do YouTube, tá? Lindos exemplos e histórias. Ai, que bom. Maravilha, então. Lindo dia pra vocês. E vamos juntas, tá? Vamos juntas. Quem não tá aí no nosso curso, vai acompanhando aqui pelo Instagram, vai acompanhando as lives também. E vocês já estão vivendo o propósito de vocês. Que é ser vocês. Vocês já estão vivendo. E um dia tudo vai fazer sentido, as pecinhas vão se encaixar. Tá bom? Maravilhosa! Vocês também. Beijo! Beijo!